Eu fiz uma lista de 22 livros aleatórios. Não é, não é nada como os livros da minha vida, ou os livros que eu mais gosto, não é nada disso. E nem a ordem em que eu vou falar tem qualquer relação com isso. Qual o objetivo aqui? O objetivo é que, se você estiver interessado ou interessada em ler um desses livros, eu aqui vou falar rapidamente por eles, até porque tem alguns livros aqui que eu li há muito tempo, então realmente eu não lembro de tudo, mas assim, eu vou falar esses livros. Viagem ao Fim da Noite, de Louis Ferdinand Céline. Esse é um livro que você tem que ler. O Henry Miller disse que reescreveu O Trópico de Câncer depois que leu Viagem ao Fim da Noite. Esse livro é maravilhoso e assim ele fala um pouco, digamos assim, da alma humana. É uma coisa banal de se dizer, mas é verdade. Pergunte ao Pó, do John Fante, o segundo livro. 2. Pergunte ao Pó, do John Fante. Né? Eu não queria ler Charles Bukowski, porque eu via umas pessoas falando de Bukowski e eu não, assim, não, não me sentia bem com o que elas falavam e eu não queria ler. E aí, eu peguei esse livro Pergunte ao Pó, do John Fante, e nele tinha um texto do Bukowski apresentando o livro. Aí que eu fui ler Bukowski, por causa do John Fante. As pessoas normalmente leem o John Fante por causa que o Bukowski falou do John Fante. Comigo foi ao contrário. E aí, assim, Pergunte ao Pó. Leia esse livro, não é? Você vê o enredo, isso, mas esse enredo assim, não importa. Pergunte ao Pó. Outro livro que eu gosto muito, Diário de um Jornalista Bêbado. No Brasil, foi publicado com esse nome, Diário de um Jornalista Bêbado. Em Portugal, acho que é Diário ao Rum, alguma coisa assim. E, e esse é demais, que o Hunter Thompson, não sei se você gosta do Hunter Thompson, eu já li Delírio em Las Vegas, eu li os Hells Angels e li esse Diário de um Jornalista Bêbado. É bom demais, né? O cara vai trabalhar, é um repórter, vai trabalhar numa ilha e chega lá, o cenário é completamente... Eu não lembro se o país ou a ilha realmente são... Se é ficcional ou se não é, mas é fabuloso. Outro, Fanny e Zoe, do Salinger, DJ Salinger, né? Fanny e Zoe, né? Que é um livro também fantástico. E por que eu acho que esse livro está aqui? Porque ele não é o, ele não é o, o principal livro do Salinger, o mais famoso, que no Brasil se chama O Apanhador no Campo de Centeio, e que em inglês é Catcher in the Rye, né? Ele não é o mais famoso dele, mas ele é fabuloso também. É um livro de personagem, sabe? É dentro de um apartamento, é uma mãe, uma filha e um filho. Parte do livro é isso, e parte do livro são eles conversando, mas a conversa deles é interessantíssima. Lê esse livro. No Brasil, Misto Quente, de Bukowski, né? Misto Quente, acho que é básico, é um livro de formação, não é? É um livro de formação
como se fala, é um livro... É bom para você conhecer Bukowski, é um ótimo livro. É um ótimo livro, leia. Sexos, do Henry Miller, porque tem sexos, plexos e nexos, né? E então, assim, deixa eu dizer uma coisa, essa trilogia, você tem que ler essa trilogia, tem que ler essa trilogia, porque é boa demais, assim. E eu gosto, sobretudo, antes dele viajar, não sei se é o Nexus e o Plexus, eu não sei, eu não lembro a ordem, eu gosto de um quando ele está decidindo viajar, assim, e as elucubrações de Henry Miller são... O mais interessante do livro são os comentários do autor, né? Coração das Trevas, Joseph Conrad, né? Uma novelinha. É bom demais também esse livro que inspirou aquele filme Apocalipse Sinal, do Francis Ford Coppola. Leia esse livro, é interessante. Agora, um livro que todo artista deveria ler, Ilusões Perdidas, de Balzac. Ilusões Perdidas, de Balzac. Eu sempre disse isso, todo artista deveria ler. É um livro fabuloso, o nono, Ilusões Perdidas, de Balzac. O Estrangeiro, do Albert Camus, que são livros que todo mundo fala, mas que são ótimos. O Estrangeiro, do Camus, é ótimo. Esse do Balzac é fabuloso, é um calhamaço, mas você devora o livro, é bom demais. O Estrangeiro também por aquela linguagem, eu acho que eu já falei sobre isso, do estranhamento, aquele não se adaptar ao que eu estou fazendo aqui. Esse livro é sobre isso. O Lolita, não é? O Lolita com as suas frases entruncadas, não é? O Lolita com sua riqueza de detalhes, é uma obra fabulosa, né? Fabulosa, assim, sei lá, é uma obra fabulosa, é uma obra verborrágica. Leia esse livro. Outro livro, O Bom Crioulo. O Bom Crioulo é um livro de Adolfo Caminha. É um livro brasileiro que é o primeiro romance assim que é um casal gay. Cara, o livro é fantástico e são dois marinheiros e o livro ele é pesado. Leia esse livro. Esse livro é um livro que pouco se fala no Brasil, pouco se fala desse livro, mas esse livro é fantástico. O Caçador de Androides, de Philip K. Dick, né? O Caçador de Androides, no Brasil, o Caçador de Androides, que é, né? E eu sempre lembro desse livro que acho que eles criavam avestruz eletrônicas, alguma coisa assim. É uma cultura, uma coisa, uma dependência que havia naquele livro, que ele é um livro do passado, que é assim que você vê um pouco assim essa paranoia com os pets, não é? Essa paranoia coletiva ele já põe nesse livro. O Asfalto Selvagem, o 10, o 14, O Asfalto Selvagem, de Nelson Rodrigues. O Asfalto Selvagem, de Nelson Rodrigues, que é o livro conhecido como Engraçadinha. Ali é um grande romance brasileiro, um grande romance brasileiro. É cruel, é o que as pessoas pensam,
são os pensamentos mais poluídos, são as relações mais doentias. Esse livro é maravilhoso, leia esse livro. O Cortiço, pelo retrato da época, das classes, por caber nele todo o universo social, né? Leia o Cortiço, cara. O Jerônimo, o português que mora no Cortiço com a esposa e com a filha, fica louco pela Rita Baiana, cara. E a Rita Baiana, ela namora um cara que ele é capoeira, entendeu? E esse cara fica louco por ela. Então leia esse livro, O Cortiço, A Metamorfose do Kafka, porque eu sempre vou falar, foi o livro que mais me chocou assim da imagem, como é que aquele livro me deixou a imagem na cabeça, como é que em alguns momentos parecia que eu estava naquele quarto, cara. Assim, esse livro é demais. A Metamorfose, o 16, de Kafka. Madame Bovary, né? Madame Bovary, Gustave Flaubert. Por que Madame Bovary? Porque Madame Bovary, porque Madame Bovary era uma pessoa insatisfeita, sempre entediada, sempre querendo mudar, sempre querendo adrenalina. Leia Madame Bovary, grande livro. Memórias do escrivão Isaías Caminha, Lima Barreto. Lima Barreto, para você ver como é que funcionam as panelas da literatura, do jornalismo, como é que isso é algo antigo, como é que é bom esse livro, como é que ele é visionário. Memórias do escrivão Isaías Caminha. Eu pus uma mulher na minha lista porque eu senti falta, não assim, não senti obrigação. Veja bem, não senti obrigação. A coisa ela tem que fluir e eu tô colocando, fui lembrando livros que eu gosto, não é? Fui lembrando livros que eu gosto. Então, por acaso aqui poderia ter mais mulheres, né? Mas calhou dessa lista ser assim: Henry June de Anaïs Nin, Henry June de Anaïs Nin, que é praticamente ela viveu um triângulo amoroso com o Henry Miller e com a June, né, que era a esposa dele na época, e ela escreve sobre isso. Anaïs Nin, leia Anaïs Nin, é muito bom. Leia uma menina também chamada Lolita Pyle. Lolita Pyle, Lolita Pyle. É uma francesa que escreveu um livro chamado Réu. Esse é demais também, para citar mais uma escritora aqui por fora. E no Brasil tem um livro chamado Vida Dura, um livro antigo, pouca gente conhece, de uma escritora chamada Cláudia, eu não lembro o nome dela, mas é Cláudia, o livro é Vida Dura, ela é do Sul. Leia esse livro é muito bom, nunca me esqueci desse livro, pouca gente conhece esse livro, é uma pena, né? E Dom Casmurro, do Machado de Assis, por causa de sua linguagem moderna, de sua linguagem muito moderna, muito avançada, sua linguagem pop, a sua linguagem extremamente high-tech, né? Leia Dom Casmurro. Crime e Castigo, você vai ter que passar por isso, não é? Crime e Castigo de Dostoiévski, né? Você tem que ler o Raskolnikov, né? Você tem que perceber esse livro, é um dos grandes livros da humanidade, mas assim, existem outros, mas é bom perceber, se você tiver oportunidade, estiver em dúvida, encara esse livro, ele é ótimo.
Leia esse livro, leia O Jogador também. Eu já li O Jogador 2 vezes, do Dostoiévski. E para fechar, o número 22, Na Pior em Paris e Londres, George Orwell. Na Pior em Paris e Londres, cara. Na Pior em Paris e Londres. Eu sempre falo dele porque ele tem cada livro, cada romance fantástico, e não é só a Revolução dos Bichos em 1984. Leia esse livro é quase que, imagina um jornalista que foi viver como o pior trabalhador na classe mais baixa daquela época. Gente que quase não dormia. E esse cara vai flanar por esses lugares, ele vai andar por esses lugares, Na Pior em Paris e Londres, e ele vai mostrar um cenário de como é a miséria. Estão aí, são 22 livros, como eu disse, foi uma foi uma lista aleatória que me veio à cabeça, assim, e eu pus. Se você quiser, você corre atrás de algum livro desse, e se está em dúvida. Agora, uma coisa, o canal ele vai mudar um pouco, não é? Ele tem outros temas, outras coisas, mas se você chegou até aqui, você deve ter algum interesse. Ele vai passar a ser mais cultura mesmo. Tô um pouco de... Vai ser sobre cultura. Eu quero falar sobre cultura. É isso. Quero falar sobre cultura, sobre livro, sobre filme. Quero deixar outros assuntos filosóficos, políticos de lado. Já superamos isso. Já passamos dessa fase. Então vamos à cultura, vamos à arte, que é o que realmente importa.